Sejam todos muito bem-vindos. Hoje essa live será respondendo a objeções que tradicionalistas fizeram contra a minha pessoa. Vou guardar só uns 2 minutinhos para começar a falar, tá? Se alguém quiser deixar algumas dúvidas aqui na caixinha de perguntas, tem um ponto de interrogação aqui embaixo, onde você pode deixar as suas dúvidas. Boa noite, Caleb. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A live de hoje será muito interessante. Fiquem por aí. Bom, vamos lá, né? Gente, hoje eu vou gravar essa live para bater um papo com vocês, né, como sempre, mas de maneira especial para responder um perfil tradicionalista na internet que já tem um tempo fez uma publicação sobre mim, cheio de falácias, de mentiras, de inverdades, né? E eu fiz um vídeo respondendo cada uma delas, só que eu fiz um vídeo no computador e aí quando eu fui ver o vídeo tava sem som, né? Aí eu desisti de falar sobre o assunto. E agora que eu estou com a estrutura um pouco melhor, eu vou responder parte por parte. Tem muita coisa interessante aqui, que vai falar sobre direito canônico, que vai falar sobre tantas outras coisas que muita gente não sabe e pode acabar caindo desprevenido nessa narrativa, tá? Vocês me ouvem bem aí? O som está bom? Bom, o perfil fez uma publicação onde colocou o seguinte tema, né? Caio Batista versus Roma. E o subtítulo é A insubmissão e livre exame do magistério promovido pelo continuismo de sempre. E aí tem uma foto minha aqui e os papas pré-conciliares atrás. Vamos analisar os argumentos. Bom, primeiro de tudo, ele vai colocar aqui uma publicação minha que eu fiz um tempo atrás falando sobre a obediência cega. Engraçado que ele coloca a publicação pela metade, né? Ele não coloca o texto todo que eu falo. Vamos ver. Eu falo o seguinte: obediência cega, uma virtude tão atacada hoje em dia e desprezada por aqueles que dizem defender a tradição. Aí, no entanto, a verdadeira... Aí ele corta. Eu continuo dizendo que no Tratado da Verdadeira Devoção, de São Luís Maria Grão de Montfort, a obediência cega é uma das virtudes que o santo atribui à Santíssima Virgem Maria. Essa parte ele tirou, né? Porque não tem como ele deixar essa parte sem cair em contradição, porque de fato São Luís fala isso. Eu dei inclusive ali a referência do texto. E aí ele vai dizer o seguinte sobre mim: o ex-protestante Caio Batista, do perfil Continuismo de Sempre, é conhecido pelo seu apostolado em defesa da ortodoxia do magistério pós-conciliar contra as insídias caluniosas dos retretes. Até aí está correto. Nota-se que sua apologia apaixonada chega ao ponto de defender a obediência cega ao pontífice como uma espécie de virtude teologal. No entanto, tudo isso, entretanto, é uma farsa, pois Caio é um verdadeiro insubordinado. Caio Batista despreza o ensino e a praxis pós-conciliar em tantas instâncias que causam espanto ao protestante mais antipapista. E aí ele vai dar alguns exemplos, né, dessa minha suposta insubordinação. Primeiro, antes de tudo, é interessante falar sobre obediência cega, né? Muita gente não entende o que é obediência cega e o que eu quis dizer quando me referi a isso.
A obediência cega nada mais é do que a obediência da fé. A obediência que não necessita necessariamente de razões para que ela seja dada, né? Por exemplo, é um artigo de fé católica que Deus é uno e trino. Na lógica, na razão, isso é inexplicável. Como que Deus ao mesmo tempo é uno e é trino? Claro, existem explicações teológicas para isso, mas essas explicações não abrangem todas as dúvidas, né? A nossa consciência ela nunca vai conseguir entender a Trindade, porque a Trindade ela é infinita e ela é inexplicável, né? No céu nós veremos face a face a Deus e aí conheceremos a Trindade. Mas antes disso é impossível um ser humano compreender a amplitude e a complexidade da doutrina da Trindade. A gente entende alguns termos, a gente entende alguns símbolos, né, que são usados para explicar isso, né? Mas por que nós cremos numa doutrina, como a Trindade, por exemplo, que nós não sabemos explicá-la, né? Nós não temos como explicar a Trindade racionalmente falando. Exatamente porque nós cremos, antes de tudo, no Deus que revela. Como que você crê que Jesus é divino e humano ao mesmo tempo? Tem duas naturezas, né, e uma única pessoa. Porque Deus revelou que assim é. Então, quando Deus revela, a autoridade divina é tal que primeiro vem a fé, depois vem a compreensão daquele artigo de fé. Essa é a ordem. Correto? O que acontece é o seguinte: como a igreja é uma instituição divina, quando ela ensina os seus fiéis, ela ensina em nome de Cristo. Tanto no seu magistério ordinário quanto no seu magistério extraordinário, a igreja ensina em nome de Cristo. E com a autoridade de Cristo. E, portanto, é pela fé na autoridade que a igreja recebeu do próprio Cristo que nós cremos na igreja. Nós dizemos no credo: creio na igreja una, santa, católica, apostólica. E essa fé na igreja e na sua doutrina nos moverá, obviamente, a buscar sentido e explicações para a doutrina a qual nós cremos. Mas primeiro vem a fé. E essa obediência cega, né? A obediência que crê que a igreja, como instituição divina inspirada por Deus, não pode nos conduzir ao erro, não pode nos levar ao inferno, não pode nos fazer crer numa heresia, porque a igreja é a coluna e baluarte da verdade. E, portanto, qualquer doutrina que pareça aos meus olhos contradizer a fé, antes de tudo tenho que crer que a igreja não pode me conduzir ao erro de fé. E por isso, qualquer outra dúvida que possa surgir de um ensinamento da igreja deve ser tratada sob essa perspectiva. A igreja não pode me conduzir ao erro, então eu creio na igreja e vou procurar entender essa doutrina que eu ainda não entendi, que eu ainda não consegui compreender. Correto? E esse é o sentido, né? E aí ele vai pegar uma outra publicação minha, aonde eu falo o seguinte: extra ecclesiam nulla salus. Uma frase que se tornou bordão no meio tradicionalista e ao mesmo tempo os condena. Pois o que é a igreja senão a sua hierarquia visível? Não existe uma igreja etérea, invisível, imaginária, só existe uma igreja. E esta possui traços bem visíveis e palpáveis. Ela tem endereço. A Roma eterna não se distingue da Roma temporal. Quando se abandona uma, automaticamente se abandona a outra. Ou estamos em comunhão com ela, ou estamos fora dela. E aqui vai começar uma apelação terrível desse perfil, porque ele vai começar a colocar palavras que eu não disse na minha boca.
ele vai colocar assim: a afirmação de Caio, a igreja enquanto corpo de Cristo equivale ontologicamente à sua hierarquia visível. Eu não disse isso, né? Na verdade eu disse que a igreja ela é representada pelas suas autoridades, pela sua hierarquia, né? Se você tira o Papa, se você tira os bispos, você não tem sacramentos. Se você não tem sacramentos, você não tem igreja, né? Então, onde está a igreja? Onde está nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está o bispo, esteja, né, a multidão, como disse Santo Inácio de Antioquia. Assim como onde está Jesus Cristo, está a igreja católica. A igreja, ela é visível. E os seus sacramentos invisíveis, as suas graças invisíveis, passam pela estrutura visível da igreja, né? Ele vai dizer que, segundo eu, não existem graus de comunhão ou comunhão imperfeita. Ou está em comunhão com a igreja ou não está. Isso é mentira. Nunca neguei os graus de comunhão nem a comunhão imperfeita, tá? O que acontece é que eu falei do extra ecclesiam nulla salus, fora da igreja não há salvação, de maneira geral. Supondo que, como diz o catecismo da Igreja Católica, tá? O amarelinho, ele diz o seguinte: aqueles que, conhecendo a Igreja Católica e sabendo que foi fundada por Cristo e é necessária para a salvação, se recusam nela a entrar ou perseverar, não podem alcançar a salvação eterna. Então, de fato, qualquer pessoa, protestante, tradicionalista, ortodoxo, ateu, que, conhecendo a origem divina da igreja, e os tradicionalistas conhecem muito mais do que os próprios protestantes, pois eles se dizem católicos, porém se recusam a se submeter ao Romano Pontífice. Isso é gravíssimo e é perigosíssimo para a salvação eterna. Foi isso que eu disse, né? Eu vou ver aqui as caixinhas de perguntas e vou prosseguir também para o próximo, tá? Deixa eu ver a caixinha de pergunta aqui. Beleza. Vamos lá. Próximo slide. Olha só que interessante. Aí, para me contrariar, ele vai colocar assim, ó: afirma Paulo VI na Unitatis Redintegratio. Pois os que creem em Deus e foram devidamente batizados estão numa certa comunhão, embora imperfeita, com a Igreja Católica. De fato, a discrepância que de vários modos existem entre eles e a Igreja Católica, quer em questões doutrinárias, enfim. Paulo VI vai falar sobre a comunhão imperfeita das outras comunidades cristãs com a Igreja Católica. Ninguém nega isso, né? Então veja, eles usam essa frase fora da igreja na salvação, né, que é um dogma, né, de forma absoluta. E quando nós usamos de forma absoluta, eles apelam para o Concílio Vaticano II. Os tradicionalistas apelam para o Concílio Vaticano II quando nós dizemos que eles estão se contradizendo quando dizem que fora da igreja não há salvação e se colocam fora dela. Então, nesse sentido, o concílio tem autoridade, né? E aqui vocês vão ver que eles cometem isso várias vezes, tá? Essa dificuldade de entender que um conceito ele possui diversas circunstâncias onde ele deve ser aplicado conforme o contexto. Então, fora da igreja não há salvação, obviamente. Agora, uma pessoa que está em ignorância invencível fora da igreja, mas é batizada, de certa forma ela está na igreja, ela pertence à igreja, por mais que não saiba disso, né? Isso quem diz não é Paulo VI, não é o Concílio Vaticano II, são os papas pré-conciliares, como o Pio XII, como o Pio X, né? Enfim. E aí ele prossegue dizendo o seguinte: ele pega um vídeo onde eu falo sobre o cisma, a definição de cisma que está no Código de Direito Canônico. Porque veja, os tradicionalistas falam muito, não, a fraternidade não é cismática porque ela reconhece o Papa. Ela não é sede vacantista. Então o Papa Leão XIV é Papa e a fraternidade reconhece que ele é Papa e reza por ele na missa. Logo não pode ser cismática. Porém, aqui eles caem numa outra falácia. Porque a definição que a igreja dá para o cisma não é a recusa
de reconhecer o Romano Pontífice. Isso é uma heresia que os protestantes fazem. Quando os protestantes dizem que o Papa não é o sucessor de Pedro, que o Papa não possui primazia, que o Papa não é o vigário de Cristo, tudo isso é doutrina, é dogma. Quando eles deixam de reconhecer o Papa e a sua autoridade, eles caem numa heresia. Agora, quando os tradicionalistas se recusam a se submeter ao Papa, isso já não é uma heresia, é um cisma. E o Código de Direito Canônico, no número 2089, vai dizer que o cisma é a recusa de submissão ao Romano Pontífice, ou da comunhão com os membros da igreja que lhes estão sujeitos. Então, para você se recusar a submeter a alguém, você deve primeiro reconhecer a sua autoridade, obviamente. Então, os tradicionalistas reconhecem que o Papa é Papa, que ele tem autoridade, etc, etc, mas não se submetem a ele. Antes resistem a ele. Porque o lema do tradicionalismo é reconhecer e resistir, não reconhecer e se submeter. E quando você deixa de lado a submissão e rejeita, recusa a submissão ao Romano Pontífice, você comete o delito de cisma. Não é quando você deixa de reconhecê-lo, que é uma heresia, mas quando você deixa de submeter a sua obediência àquele que você diz reconhecer. Entende? E aí ele vai dizer, afirmação do Caio, as igrejas ortodoxas cabe se referir com o título de cismático. Sim, as igrejas ortodoxas são cismáticas. Não porque se recusam a reconhecer o Papa, porque eles reconhecem o Papa como sucessor de Pedro. Eles reconhecem o Papa como o primeiro, a primazia do Papa, de certa forma, é reconhecida pelos ortodoxos. Mas eles não se submetem. Então, sim, eles são cismáticos. E aí ele prossegue, né? Ainda que Roma tenha abandonado tal acusação, mentira, a Roma nunca abandonou a acusação de que os ortodoxos são cismáticos, isso é mentira. Ela ainda pode ser livremente utilizada, visto que os ortodoxos se enquadram na definição de cisma que consta no catecismo. Então, para esse perfil tradicionalista, a igreja abandonou o termo cismáticos para se referir aos ortodoxos. Isso é falso. E ele vai dizer, olha só, né? Ele vai dizer o seguinte, ele vai usar o cânon do direito canônico 844, que fala sobre a comunhão com os ortodoxos, para dizer que eles não são cismáticos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra necessariamente, né? Ele vai dizer o seguinte, o cânon 844 diz, os ministros católicos administram licitamente os sacramentos da penitência, eucaristia, unção dos enfermos, aos membros das igrejas orientais que não estão em comunhão plena com a igreja católica, se eles o pedirem espontaneamente e estiverem devidamente dispostos. O mesmo se diga com respeito aos membros de outras igrejas, que o juízo da sé apostólica no concernente aos sacramentos se encontram nas mesmas condições que as igrejas orientais referidas. Aí ele vai citar depois o cânon 1364, que diz, sem prejuízo do cânon 194, o apóstata da fé, o herege, o cismático incorrem em excomunhão lata sentença. Então ele pega dois números do Código de Direito Canônico, um que fala sobre a possibilidade do ministro católico dar os sacramentos a um fiel ortodoxo, e outro que fala que os cismáticos caem em excomunhão automática. E aí ele vai perguntar o seguinte, apliquemos a lógica jurídica de Caio. Se aos fiéis ortodoxos é ordinariamente permitido a distribuição dos sacramentos, eles não estão excomungados lata sentença. De fato. Segundo, se não estão excomungados lata sentença, não se pode presumir uma sentença de cisma. Veja, duas conclusões completamente distintas, tá? E que não devem ser aplicadas ao mesmo caso concreto. Primeiro, porque ninguém afirma que
as pessoas, os fiéis ortodoxos, individualmente estão excomungados latem sententia. Porque para qualquer pessoa estar excomungada latem sententia, ela deve aderir ao cisma, à heresia ou apostasia de plena consciência, sabendo que a pena é a excomunhão. Então veja, aqui entra aquilo que o Concílio Vaticano II falou de forma muito, muito clara. A maior parte dos fiéis ortodoxos ou protestantes que nasceram nessas comunidades, nessas igrejas separadas, eles não possuem a mesma culpa do cisma e da heresia que os seus fundadores. Porque, por exemplo, os primeiros bispos que racharam com Roma e os patriarcados que viraram ortodoxos, né, saíram da comunhão plena com a Igreja Católica, eles tinham consciência do que estavam fazendo, eles saíram de dentro da igreja. Lutero era um padre católico, saiu de dentro da igreja por livre e espontânea vontade, ou seja, a pena desses atos livres de cisma e de heresia é a excomunhão automática, assim como Lefebvre, por exemplo, que sabia que sagrar bispo sem o mandato pontifício incorria em heresia, sabia que era um ato cismático, foi avisado pelo Papa que isso ocorreria e mesmo assim fez livre e espontaneamente, incorrendo em excomunhão automática, confirmada posteriormente pelo Papa João Paulo II. Então, esse caso não pode ser comparado igualmente com as mesmas regras por causa de fiéis que estão nessas comunidades porque nasceram nelas, cresceram nelas, foram instruídos nelas. A comunhão latem sententia não se aplica automaticamente e irrestritamente a qualquer fiel só porque faz parte de uma seita protestante ou de uma igreja ortodoxa. Agora, se esse fiel está ali conscientemente de que a Igreja Católica é a igreja fundada por Cristo, mas ele se recusa a entrar nela e a nela perseverar, como diz o catecismo, então ele incorre em excomunhão automática e não pode ter comunhão nenhuma com a Igreja Católica. Ou um católico que era católico, se tornou ortodoxo publicamente, conscientemente, depois cai em cisma e não pode ter comunhão com a Igreja Católica. Agora, esse cânon fala dos fiéis em geral. Os fiéis de uma igreja com sacramentos válidos, com missa válida, com eucaristia válida, com confissão válida. E esses sacramentos, quando são dados dentro das igrejas ortodoxas para os fiéis de boa fé, surtem os seus devidos efeitos. E são meios de santificação e salvação. Porque esses sacramentos não são da igreja ortodoxa, são da igreja católica, estão lá por acidente. Assim como alguns meios de santificação que estão dentro do protestantismo hoje, como a Sagrada Escritura, como o próprio batismo, que são válidos. Então, quando o tradicionalista ele não consegue fazer a conclusão básica de interpretação do Código de Direito Canônico de que a pena de excomunhão automática não se aplica a todos os que estão visivelmente fora da Igreja Católica, que não estejam por sua livre e espontânea vontade e deliberação própria, livre consciência, eles estão destacando abertamente o seu analfabetismo funcional. Eles estão dizendo, nós somos analfabetos funcionais, porque nós não conseguimos compreender coisas básicas. Por exemplo, né, vamos dar o exemplo da fraternidade para ficar mais fácil, né? Talvez desenhando eles entendam. Hoje, a fraternidade, esse ano, vai sagrar novos bispos e será excomungada de novo. Essa excomunhão se estende também aos fiéis que aderirem formalmente à fraternidade. Daqui uns 500 anos, quando tiverem diversas famílias que nasceram nessas comunidades e cresceram nessas comunidades sem nunca terem acesso à plena comunhão com a igreja, nós não poderemos dizer que essas pessoas individualmente estão tão excomungadas como os 4 bispos que serão sagrados no dia 1º de julho. Entende? Porque uma coisa é o ato de cisma formal, objetivo que vai acontecer dia 1º de julho. Tanto dos bispos que serão sagrados, quanto dos bispos que irão sagrar
Outra coisa são os fiéis que nasceram nessas comunidades e cresceram ali, recebendo os sacramentos deles. Qual a diferença, então, para a fraternidade hoje e para a Igreja Ortodoxa? A Igreja Ortodoxa tem 1000 anos de pessoas que nasceram ali, cresceram e se santificaram ali dentro. A fraternidade tem 60 anos de criação, 50, 60, e agora está caindo num novo cisma público. Então veja, são situações bem diferentes. Hoje, a maior parte das pessoas que estão na fraternidade, principalmente dos sacerdotes, são culpados objetivamente, diretamente pelo cisma que fazem parte. Mas as pessoas, e até mesmo sacerdotes que nasceram e cresceram nas igrejas ortodoxas, não possuem a culpa objetiva do cisma que aconteceu 1000 anos atrás. Então, essa é a realidade. O cisma não é uma coisa que você... Não, você está excomungado, você não. Você está excomungado, você não. Inclusive, a própria excomunhão, materialmente falando, para ela surtir os seus efeitos espirituais, deve passar pelo crivo da intenção do sujeito. Eu nunca disse que Lefebvre está no inferno, horas. Eu não sei se Lefebvre de fato foi espiritualmente excomungado, vamos dizer assim. Eu sei que ele foi excomungado, sabia que estava sendo excomungado, e mesmo assim aceitou ser excomungado. Agora, qual o nível de consciência dele? Se ele estava doente mental da cabeça, se ele não estava em plenas condições mentais, ou se ele se arrependeu antes de morrer, ou se ele tinha uma intenção boa, não sei. Quem vai julgar isso é Deus. Estamos falando do caso concreto. E no caso concreto, essa é a realidade, né? Pedro está comentando aqui. Olá, Caio. Sou Pedro Moleca, angolano e vivo em Portugal. Gostaria de parabenizar o teu trabalho. Tens feito um grande serviço para a Santa Igreja. Que legal. Olha, estamos com seguidores internacionais. Angolano. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem-vindo. Muito bom recebê-lo aqui. Fico muito feliz do meu apostolado estar alcançando pessoas de outros países. Que interessante. Muito obrigado pelo seu comentário, tá? E aí ele vai continuar. Essa publicação vai continuar falando o seguinte. Afirmação de Caio. Eles pegaram uma publicação minha falando sobre o ecumenismo da Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II. Publicação antiga, inclusive. Eles falam que a minha afirmação é: ao protestantismo cabe se referir o título de heresia. Sim, obviamente. Da mesma forma que a ortodoxia oriental, né, os ortodoxos, de forma geral, tá? Que não dizendo a intenção de cada um individualmente, de forma geral, os ortodoxos é um movimento, é uma igreja sistemática. De forma geral, as igrejas protestantes são heréticas. Agora, cada um ali são hereges formais individualmente? Não. Tem muitos ali que não são hereges formais, apenas materiais. E aqui que ele não entende, né? A diferença de heresia formal e heresia material é uma coisa muito importante para você entender a relação da igreja com as comunidades separadas. Porque a igreja, ela é inflexível para o herege formal e o cismático formal, mas ela é caridosa para aqueles que são materialmente hereges cismáticos e que podem se converter e mudar, retornando à plena comunhão com a Igreja Católica. E ele cita que a minha opinião é que o ecumenismo odierno tem como fim o retorno dos protestantes à fé católica. E sim, quem afirma isso não sou eu, é o Concílio Vaticano II, que o ecumenismo deve visar a plena união, a plena comunhão desses com a Igreja Católica, né? E ele continua dizendo, em contrário, afirma Ratzinger. Ele pega um texto do cardeal Ratzinger, na época que era cardeal, um texto muito provavelmente fora de contexto, não coloca o texto inteiro, e tira algumas conclusões desse texto. Vamos ler uma parte do texto. Ele vai dizer o seguinte. Ratzinger afirma: a dificuldade em dar uma resposta é profunda. Em última análise, deve ser o fato de que não existe uma categoria apropriada no pensamento católico para fenômenos do protestantismo atual. Veja, está falando protestantismo atual, não de Lutero. O mesmo poderia ser dito da relação com as igrejas separadas do Oriente.
É óbvio que a antiga categoria de heresia não tem mais valor algum. A conclusão é, portanto, inevitável. O protestantismo hoje é algo diferente da heresia no sentido tradicional, um fenômeno cujo verdadeiro lugar teológico ainda não foi determinado. Veja, aqui ele usa essa frase de Ratzinger como se fosse a opinião da igreja, né? Sendo que ele nem era papa, que ele era um cardeal. Estava falando como cardeal e como teólogo privado. Uma opinião sobre o termo heresia aplicado aos protestantes hoje. E que eu falei para vocês, como o próprio Catecismo da Igreja Católica faz essa diferença, de que os hereges da época da Reforma, que iniciaram a Reforma Protestante, não são iguais aos protestantes hoje que nasceram nessas comunidades. Não possuem a mesma culpa. Assim também os cismáticos. E assim por diante. Agora, eu acredito que seja isso que Ratzinger está falando. Que o termo heresia, como aplicado em Lutero, a heresia formal, não deve ser aplicado aos protestantes atuais, que na sua maioria são hereges materiais. E que não possuem a mesma culpa da heresia que professam, como Lutero, que era católico, se tornou protestante. Essas pessoas nasceram nas comunidades protestantes. Grande parte delas. Então é essa discussão, né, que ele usa esse texto para, afinal, o Ratzinger está contrariando a doutrina tradicional. E aí ele quer pôr um texto de um teólogo privado aquilo que eu falo sobre a doutrina do magistério oficial, né? E aí continua o texto, né? Mas podemos definir a ação necessária de forma ainda mais clara a partir do diagnóstico acima. Isso significa que o católico não insiste na dissolução das confissões protestantes e na demolição de suas igrejas, mas espera antes que elas estejam fortalecidas em suas confissões em sua realidade eclesial. Novamente é um texto fora de contexto, ele não colocou o texto inteiro aqui, mas novamente, vamos supor que Ratzinger, como teólogo privado, esteja falando algo que a igreja não defende, que a igreja não ensina. Ele, como teólogo privado, pode cometer os seus erros. Eu sou obrigado a seguir uma opinião do cardeal Ratzinger como teólogo privado? De forma alguma. Agora, eu sou obrigado a seguir a opinião do magistério do Papa Bento XVI. Essa é a diferença. O tradicionalista não sabe diferenciar a opinião de um teólogo privado que futuramente seria um papa, né, da função dele como papa. Então ele pega os erros, o suposto, não estou dizendo que Ratzinger errou aqui não, tá? Estou dizendo, supondo que ele tenha cometido um equívoco. Esse suposto equívoco teológico, ele está aplicando a autoridade de Ratzinger enquanto Bento XVI. Sendo que Ratzinger, como teólogo privado, é uma coisa. Bento XVI como papa é outra. Não é a mesma pessoa, cara, é a mesma pessoa, mas a autoridade e as suas funções são distintas. Então, Ratzinger, como teólogo privado, não tem assistência do Espírito Santo a ensinar toda a igreja. Mas Bento XVI, como papa e cabeça da igreja, tem assistência do Espírito Santo ao ensinar no seu magistério. Essa é a diferença, né? Ele vai botar, ademais, Caio, outrora, objetou o nosso argumento a partir da prerrogativa de que os textos de Ratzinger constituem teologia privada. Isso é óbvio, como acabei de dizer. Não magistério. Portanto, em nada exigiriam assentimento. Ainda que seja o caso, ele genuinamente acredita que o pensamento teológico de uma das principais influências do concílio, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé 24 anos e papa por 8 anos, não representa de modo algum o espírito e a intenção do magistério? Veja, novamente aquele erro. Só porque Ratzinger foi prefeito de Dicastério para a Doutrina da Fé e foi papa durante 8 anos, o que ele fala como teólogo privado bem antes disso acontecer é o espírito do concílio. Eu respondo aqui com o padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo diz claramente o seguinte: o espírito do concílio não é uma coisa imaginária, opiniões de teólogos privados. O espírito do concílio é o que está nos textos do Concílio Vaticano II. Então você quer saber o espírito do Concílio Vaticano II? Vá para os textos do concílio e leia os textos na sua integralidade. Seja bem-vindo, Padre Rafael, sua benção.
Então, quando você pega a opinião de um teólogo privado, que independentemente se participou do concílio, se foi prefeito, se foi papa futuramente, como teólogo privado, Ratzinger não representa em nada o espírito do concílio. O espírito do concílio é representado pelos textos do concílio e ponto. Nada mais. E, obviamente, a interpretação que o magistério faz oficialmente desses textos. Continuando. Por fim, João Paulo II afirma categoricamente que a linguagem teológica para se referir aos protestantes ortodoxos deve ser reformada, a ponto de considerar até mesmo irmãos separados uma expressão obsoleta. Ele vai colocar aqui o texto de João Paulo II. Por outro lado, mesmo a expressão irmãos separados, o uso tende hoje a substituí-lo por vocábulos mais orientados a ressaltar a profundidade da comunhão, ligada ao caráter batismal, que o Espírito alimenta, não obstante as rupturas históricas e canônicas. Fala-se dos outros cristãos, dos outros batizados, dos cristãos de outras comunidades, do diretório para aplicação dos princípios das normas sobre o ecumenismo, designa as comunidades a que pertencem esses cristãos como igrejas e comunidades eclesiais que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica. Aqui ele cita o Ut Unum Sint, de João Paulo II. João Paulo II está apenas dizendo que existem vários outros termos, além de irmãos separados, para se referir aos protestantes ortodoxos. Nenhum desses termos que ele usa é herético ou errado teologicamente. Vamos lá, quais são os termos? Outros batizados. Eles não são batizados validamente? Sim, então são outros batizados. Outros cristãos. Eles são batizados? Portanto, são cristãos. Né? Cristãos de outras comunidades. São cristãos de outra comunidade. Não tem nada de errado aqui. Né? Então, veja. Os termos que João Paulo II usa para designar os protestantes e os ortodoxos, além do termo irmãos separados, que já foi, inclusive, utilizado pelos papas pré-conciliares, como Leão XIII, Pio IX, Pio XII. Eu tenho um texto aqui sobre isso. Então, não há erro algum aqui. Veja o malabarismo, né, que eles têm que fazer para conseguir atacar a Igreja Católica. E aí ele vai continuando dizendo, olha, afirmação frequente e generalizada de Caio. A fraternidade sacerdotal São Pio X não é uma instituição católica mais cismática. Correto, é isso aí. Em contrário, afirma o Papa Francisco. Deixando isso de lado, eu creio, como disse na Argentina, que eles são católicos a caminho da plena comunhão. Ele pega um texto do Papa Francisco que reafirma a falta de comunhão da fraternidade com Roma para dizer que, quando eu digo que eles são cismáticos, eu estou errando, eu estou mentindo. Mas olha o que o Papa Francisco diz. Eles são católicos, óbvio, são batizados. Até os protestantes são católicos nesse sentido. Até os ortodoxos são católicos no sentido de que são batizados, validamente. São católicos a caminho da plena comunhão. Se eles estão a caminho da plena comunhão, e de fato, naquela época, a fraternidade estava num diálogo mais intenso com Roma do que hoje, que ela está prestes a formar um novo cisma, né? Se eles estão em diálogo com Roma, Papa Francisco fez a concessão dos sacramentos para ele, do matrimônio e da confissão, né? É óbvio que eles são católicos caminhando à plena comunhão. Mas enquanto eles não estiverem em plena comunhão, continuarão sendo cismáticos. Os ortodoxos são católicos caminhando para a plena comunhão. Os protestantes são católicos caminhando para a plena comunhão. Mas enquanto estiverem no caminho da plena comunhão e não efetivamente em plena comunhão, continuarão sendo cismáticos. Então, o problema do analfabetismo funcional é tão grande nessa galera que eles pegam uma frase do Papa Francisco achando que ia me refutar e acaba confirmando o que eu disse. E aqui ele pega, né, outra fala do Papa Francisco, que diz o seguinte: a questão do cisma foi levantada. E o próprio Santo Padre disse em diversas ocasiões, esta, na verdade, não é do Papa Francisco, é de Dom Vitus Ronder, é de um bispo. Um bispo falando sobre o Papa. Vamos lá. A questão do cisma foi levantada, o próprio Santo Padre disse em diversas ocasiões, eles não são uma comunidade cismática. O próprio Papa Francisco me disse isso durante uma audiência privada. É um bispo falando que o Papa disse numa audiência privada. Né? Vamos lá.
Apenas registro isso de passagem, também para tranquilizar as pessoas que continuam voltando a esse assunto, ou que sofrem com essa falsa acusação. Então, um bispo, que eu não sei da idoneidade dele, disse que o Papa Francisco falou em audiência privada que eles não são cismáticos. Cadê a prova disso? Não tem. É só a palavra do bispo. Por outro lado, o Papa Francisco já falou em audiência pública. Está no site do Vaticano, se eu não me engano, foi o 60º aniversário do Concílio Vaticano II. Num discurso público, o Papa Francisco disse que quem não aceita e não se submete ao Concílio Vaticano II não é católico. Porque o Concílio Vaticano II é magistério da Igreja, e quem não aceita não está na Igreja Católica, está fora dela. O Papa Francisco disse, está no site do Vaticano. Agora, eu vou levar em consideração que o Papa supostamente falou em privado com o bispo, que eu não sei se é verdade, ou que o Papa falou em público para toda a Igreja. Né? Mais uma coisa que a gente tem que pensar. E aqui ele continua usando um comentário meu de uma publicação que eu digo o seguinte: não existe nenhuma menção sequer no documento que indique a possibilidade de erro doutrinário nos ensinamentos da Igreja. O que existe é o reconhecimento de carências nos juízos prudenciais, o que é bem diferente. Não perderei mais o meu tempo. Eu estava debatendo com ele no meu Instagram e ele estava querendo usar o Donum Veritatis de João Paulo II para dizer que o magistério poderia ensinar o erro de fé, o que o próprio documento descarta. Né? Afirmação de Caio: o magistério ordinário é sempre inerrante. Eu nunca disse isso. Tá? Isso eu nunca disse, que o magistério ordinário é sempre inerrante. O que eu digo é que não pode ensinar o erro de fé. Agora, carências, imperfeições, falhas acidentais podem ter. A Donum Veritatis jamais afirma a possibilidade remota de erro em seu exercício. Em contrário, afirma Bento XVI da Donum Veritatis. Na verdade, não é Bento XVI, é João Paulo II. Ele, o teólogo, sabe que em alguns juízos do magistério podiam ser justificados à época em que foram pronunciados, porque as afirmações tomadas em consideração continham de modo inextricável asserções verdadeiras e outras que não eram seguras. Aqui, o Papa está falando de juízos prudenciais. Juízos prudenciais, juízos disciplinares, coisas que não envolvem diretamente uma doutrina de fé e de moral. Então, os juízos prudenciais da Igreja Católica podem estar equivocados. Por exemplo, vamos colocar um exemplo. A Traditionis Custodes, que restringe a missa tridentina do Papa Francisco, é um juízo prudencial. Acho que voltou aqui. Estava pausado. Na Traditionis Custodes, o Papa Francisco está restringindo um rito, que é uma questão disciplinar. Agora, se essa restrição vai ter frutos positivos ou negativos, o tempo dirá. E pelo que me parece, os frutos foram negativos. Então, por exemplo, um outro Papa pode vir e reconhecer que a tradição de Custodes, que restringe a missa tridentina, não foi uma coisa boa. Foi um juízo prudencial equivocado. E, portanto, alterar esse juízo prudencial. Mas perceba que isso não altera em nada a questão doutrinária da Igreja. É apenas uma questão prudencial e disciplinar. Né? Então, nesse sentido, a Igreja pode sim cometer equívocos, porque ela não tem o domínio completo, né, de todas as circunstâncias que acontecem no mundo. E aí ele continua usando novamente um outro comentário meu dizendo o seguinte: afirmação de Caio: os ensinos do magistério estão isentos de qualquer discernimento por parte do fiel. Nunca disse isso. Que sob hipótese nenhuma pode suspender o assentimento ao seu conteúdo. Também nunca disse isso. A questão que eu disse é que essa suspensão de assentimento, como está na Donum Veritatis, ela deve ser temporária, ela deve ser, por exemplo, privada e pessoal. É o que está na Donum Veritatis. O fiel não pode se opor publicamente a um ensinamento do magistério. O documento de João Paulo II fala isso. Se o fiel encontra empecilhos na sua consciência e aceitar um ensinamento do magistério, ele pode suspender esse juízo pessoalmente, de forma privada, até que ele possa entender melhor para dar o seu assentimento, mas nunca se opor a ele publicamente.
Isso já foi respondido aqui de forma muito ampla, né? Aí ele vai colocar aqui que a Comissão Teológica Internacional sob o pontificado de Francisco diz o seguinte: advertido pelo seu senso fidei, cada fiel pode chegar a refutar o seu assentimento ao ensino dos seus legítimos pastores, se ele não reconhece neles o ensinamento e a voz de Cristo, o bom pastor. Isso é muito interessante porque eles já foram refutados publicamente, tá? O Nelson, que é também um apologista católico, ele entrou em contato direto com um padre que estava na formulação desse documento da Comissão Teológica Internacional e perguntou sobre essa questão que fala, né, refutar o assentimento. E o padre disse com clareza que vale o mesmo que o Dono Veritatis afirma, que é uma coisa privada, pessoal, e não uma oposição pública ao magistério da igreja. Então, o que eu falei sobre a Dono Veritatis vale para esse documento de Francisco. E um próprio padre brasileiro que participou da elaboração desse documento confirmou a minha tese, né? Como já publicamos aqui. Aí ele vai usar uma outra publicação minha, numa caixinha de perguntas, que uma pessoa me perguntou o que acha do Estado laico. Eu falei, obra do diabo. Ele vai dizer, o Estado laico é obra do diabo, segundo a afirmação de Caio. Em contrapartida, afirma o Papa Francisco. Entrevista do Papa Francisco para o Seminário Católico Belga. Ele diz o seguinte: em geral, o Estado laico é uma coisa boa, é melhor do que um Estado confessional, porque os Estados confessionais terminam mal. O Papa falou isso numa encíclica? Não. Falou isso numa declaração? Não. Falou isso no documento oficial do magistério? Não. Falou isso numa catequese? Não. Falou isso numa entrevista. Ele pega a opinião privada da pessoa de Jorge Mário Bergoglio, que é o Papa Francisco, e coloca essa opinião privada como tendo um peso magisterial que ela não possui. O magistério oficial da igreja nunca defendeu o Estado laico, antes o reprovou. E o Papa Francisco, como pessoa particular, ele pode ter opiniões que talvez sejam contrárias ao magistério. E às vezes ele nem sabe disso, às vezes é ignorância, ou às vezes ele não tinha uma má fé ao fazer isso. Mas não passa de uma opinião privada do Papa. Eu nunca defendi que nós somos obrigados a concordar com todas as opiniões teológicas e privadas do Sumo Pontífice. Nunca defendi isso. Mas defendi que nós somos obrigados a acatar todos os ensinamentos da igreja que promanam do seu magistério, seja ordinário ou extraordinário. Então eu desafio o dono desse perfil, que disse que o Papa Francisco me contradiz, a mostrar-me um único documento da igreja sequer que defenda o Estado laico. E não venha com o documento de liberdade religiosa do Concílio Vaticano II, não, porque em momento nenhum fala de Estado laico. A liberdade religiosa do Concílio Vaticano II e o Estado laico são duas coisas bem diferentes, né? Vamos lá. Afirmação de Caio. Ele pega aqui um vídeo que eu falo do padre Júlio Lancelotti. Júlio Lancelotti é uma aposta repudiável. A teologia da libertação é uma heresia que trouxe graves danos à igreja. Sim, a teologia da libertação é uma heresia. Júlio Lancelotti trouxe escândalos gravíssimos para a igreja e não deveria representar o clero católico. Em contrário, ele usa aqui uma publicação onde diz que padre Júlio Lancelotti é mensageiro de Deus, diz Papa Francisco em discurso do Vaticano. Papa recorda padre Gutierrez, não. Aí ele vai dizer, o Papa respondeu, a teologia da libertação é uma coisa positiva na América Latina. Foi condenada pelo Vaticano a parte que optou pela análise marxista da realidade. O cardeal Joseph Ratzinger escreveu uma instrução quando o prefeito de Castela para a Doutrina da Fé, que dava orientações sobre a questão marxista, né, a análise marxista, e outra olhando para os aspectos positivos. Então vamos lá. Primeiro, ele disse que condena a teologia da libertação. Sim, eu condeno a teologia da libertação, da mesma forma que João Paulo II condenou nessa instrução que Bento XVI fez. A teologia da libertação de viés marxista, que é a teologia da libertação do padre Júlio Lancelotti e da maioria dos TLs que existem aqui no Brasil e na América Latina. Tá? O Papa Francisco, segundo essa notícia, o Papa Francisco falou bem do padre Júlio Lancelotti no Vaticano. Esse discurso que eu tive acesso, ele não cita padre Júlio Lancelotti, ele cita um padre argentino em missão no Brasil. Não diz que é o padre Júlio Lancelotti.
Então isso é uma suposição de que o Papa Francisco elogiou o Padre Júlio Lancelotti. Mas mesmo que tivesse elogiado, isso não muda em nada o que a igreja já afirmou sobre a teologia da libertação marxista, né? Então perceba, ele pega coisas que são opiniões privadas, falas privadas do Papa, que não tem a ver com nada que o magistério ensina, e me contrapõe como se eu estivesse indo contra uma doutrina oficial da igreja, o que não é verdade, né? O que não é verdade. E ainda pega informações distorcidas que não são verídicas. Por fim, ele conclui o post dizendo que o objetivo do post, obviamente, não é endossar ou rejeitar posições levantadas, mas demonstrar a dissonância entre a postura eclesial do Caio Batista e do clero que ele afirma obedecer. Ele não mostrou nada, só mostrou a dissonância cognitiva dele, né? A incapacidade intelectual de fazer análises lógicas simples. Aí ele diz aqui, né, confessamos ainda que deu bastante trabalho selecionar o conteúdo desse carrossel, dada a infinitude de dissensões do continuismo de sempre que poderiam ser mencionadas. Quem sabe outro compilado no futuro. Fim da publicação, né? Então veja, essa galera tradicionalista, infelizmente, na sua grande maioria, possui uma debilidade intelectual gigantesca. Tá? Não só intelectual, como teológica. Teologicamente, eles são fraquíssimos, fraquérrimos, se existe essa palavra. Então, eu demonstrei aqui por A mais B, usando os próprios ensinamentos oficiais da igreja, que eles não conseguiram pegar nenhum ensinamento oficial da igreja que vá contra o que já foi ensinado antes pela igreja. Isso é muito interessante, né? Eles não pegaram nenhum ensinamento atual da igreja que contradissesse a tradição de sempre. Agora, pegaram opiniões de papas, falas de teólogos privados, falas de cardeais privados para fazer aquele malabarismo, né? E colocar a igreja, o magistério, como se estivesse em oposição à minha opinião. Sendo que tudo que eu falo aqui no meu apostolado está embasado no magistério oficial da igreja e eu dou as devidas referências. Agora, se o Papa é a favor do Estado laico como pessoa privada, se o Papa, antes de ser Papa, ele deu uma opinião teológica quando ele era cardeal ou quando ele era bispo, isso pouco me importa. Isso pouco me importa. Nunca defendi que o Papa é infalível enquanto pessoa, que o Papa é impecável, inerrante como pessoa. Mas defendo e continuarei defendendo que o magistério do Papa é assistido pelo Espírito Santo e deve ser obedecido quando se pronuncia oficialmente a toda a igreja ensinando sobre fé e moral. Então, está aqui respondido, tá? Até agora não apareceu nenhuma pergunta, então eu estarei encerrando essa live. Vou deixar essa live salva e muito provavelmente vou postar também no YouTube, tá, gente? Até a próxima, obrigado pela atenção e compartilhe com seus amigos, que a informação é importantíssima. Salve Maria.